Fala galera, estamos em semana decisiva porque no próximo domingo teremos sim o 10º episódio desta quarta temporada de From para encerrar essa jornada de quarta temporada. Galera, vamos a mais uma teoria, porque tem algo que saiu no Reddit, tá? Colocado aqui como uma atualização da teoria dos feiticeiros. Isso aqui vem ainda, tá? Sobre a questão toda que envolve a gente mudar um pouco de perspectiva em relação a Jade e Tabitha. Algo que ganhou muita força na primeira parte desta quarta temporada e que talvez a gente tenha realmente assim, ó, um esclarecimento. Uma grande resposta colocada nesse episódio 10. Que lembrando, galera, é para ter 1h30, tá, de duração. Com 1h30 tem muita coisa realmente para acontecer nesse episódio, muitas coisas completamente inesperadas para acontecer nesse episódio. Eu acredito que a gente vai ter muita consequência. Eu tô no hype, tá? Eu tô no hype. Então, assim, se é para realmente, nos últimos momentos desse 10º episódio, para encerrar a quarta temporada, a gente ter grandes questões acontecendo, onde a gente vai ficar literalmente depois imaginando assim, cara, como que a história vai continuar a partir daqui? Essa inversão de perspectiva em relação a gente também ter sobre Jade e Tabitha, que eles, na verdade, não eram ali pessoas que acabaram sofrendo pelo que aconteceu lá atrás, sacrifício, ritual, mas na verdade eles foram causadores de tudo. E essa teoria é uma teoria, ó, que tá presente por toda essa quarta temporada, desde o momento que ela surgiu na primeira parte ali, tá? Então assim, galera, não tem nada a ver com vazamentos aqui, é puramente teoria. Bora lá, tá? Essa teoria foi colocada pelo What Lotter, que mandou o seguinte: a cena do último episódio com a Tabitha, o talismã e as crianças Ancoin parece confirmar que na história original Jade e Tabitha tinham que ser feiticeiras na época do ritual. Podemos vê-las claramente no desenho do ritual na caverna como duas pessoas lado a lado. Muitos de nós inicialmente pensamos que isso significava que elas retiraram sua vontade e não participaram do ritual. Mas aqui, ó, não tá só o que a gente acha, tá? O que a série está nos levando até esse momento, pelo menos, é a gente acreditar que esse achismo todo é algo real. Se tivermos uma grande reviravolta realmente acontecendo no episódio 10, vai ser algo que não só vai mudar a nossa perspectiva em relação aos personagens, mas também vai deixar tudo completamente a perder para o que vem pela frente. Porque também vai... Cara, o que vai acontecer? Jay e Tabitha vão ter uma clareza sobre tudo o que aconteceu antes. E acho que essas revelações, para os dois, porque eu acredito muito que os dois vão acabar ali ficando presos nessa caverna. A questão toda da corda já ter sido mostrada no episódio 9, que a Sofia estava ali cortando. Essa corda ela vai dar problema, a questão da árvore vai dar problema, a questão da retirada dela. Eles vão ficar presos nessa caverna, revelações sim vão acontecer. E dentro dessas revelações, a gente pode ter também essa clareza toda pros dois ali sobre tudo que aconteceu antes. E principalmente, a questão mais importante de todas, o momento em que tudo começou. A origem de tudo, vamos voltar para o momento do ritual. E eu quero muito que a série realmente dê foco e dê importância para esse momento onde tudo realmente aconteceu. Eu quero muito saber qual foi a primeira versão da Tabitha. A primeira versão do Jade a gente já tem conhecimento, mas a primeira versão da Tabitha ainda não. E para mim, a Tabitha, ela já lembrou de coisas que a gente ainda não viu. Tem coisas que a Tabitha ali começa, né, a aparentar que ela sabe, mas ela não colocou isso em diálogo e muito menos a série fez uma questão de mostrar pra gente visualmente. A série se preocupou muito mais em mostrar coisas do Jade. E talvez isso seja realmente intencional. Talvez isso seja também para pegar nesse último episódio e dar mais espaço para essas lembranças todas, inclusive visualmente, da Tabitha pra gente. Nessa parte toda de revelações que podem acontecer no momento que os dois ali ficarem sozinhos na caverna e que, inclusive, vão ter aquela questão toda do diálogo que tá colocado no trailer do episódio 10, do jeito colocar pra Tabitha uma questão de escolha final, que ela precisa fazer algo. O que é esse algo? Olha as lembranças. Vamos lá. Seguindo aqui. Mas e se os dois fossem, na verdade, os que estavam conduzindo o ritual? Algo que a gente já conversou também. O desenho parece mostrar a história do lugar em ordem cronológica. Cara, tá tudo respondido nos desenhos da caverna. Tudo. Tudo. O problema é, não tem como exigir dos personagens que eles tenham essa leitura, a não ser que tenha graças às lembranças. Aí que tá. Ordem cronológica. Número 1. Pessoas chegando em barcos.
Número 2, o ritual, com 12 pessoas, mas 2 de pé ao lado, 7 lápides de sacrifício. Número 3, 2 pessoas juntas com a entidade vermelha. Olha a entidade vermelha, tá? Que tem aquela questão toda de símbolos em relação às cores também. A gente tem a questão do amarelo, a questão do branco, e daí teria a questão do vermelho. Um cemitério de crianças com 10 figuras marcadas em vermelho, provavelmente as criaturas como existem após o ritual. Seguindo, parece que é uma criança ao lado de 2 criaturas, e 2 crianças conectadas a 2 pessoas de pé ao lado. As 2 figuras ao lado no segundo desenho, que mostra o ritual, podem significar exatamente que Jade e Tabitha realizaram o ritual, em vez de estarem se afastando, ou seja, indo contra o ritual. Se olharmos para elas no próximo desenho com a entidade vermelha e examinarmos cuidadosamente, a entidade vermelha parece estender uma mão, ou algo que se parece com uma mão, em direção a elas. Depois do último episódio, sabemos como os pactos de sangue são feitos. Sabemos. E se isso não for ela se afastando, mas sim fazendo um acordo com a entidade vermelha. Fazendo justamente essa troca, né? Galera. Tomara que a gente tenha isso aqui esclarecido, mostrado visualmente. Não coloque em diálogo, mostre isso. Tem toda aquela questão que os arautos de From já conversaram em live também. Onde, né? Joy, Jeff, Diogo e eu. E o Diogo colocou uma coisa que é muito importante, assim, sobre essa questão de a gente ter visualmente aparecendo na série os ciclos anteriores. A questão do orçamento, a questão de construção, isso tudo pesa muito para uma produção de From, tá? Porque, cara, a produção de From, qualquer produção tem dinheiro, tem orçamento, tá? Mas ele não é um orçamento, assim, ilimitado. Muito desse orçamento a gente vai ver também onde ele foi colocado nesse episódio final. Pela questão de efeitos, questões e afins, entendeu? Então, talvez o mais simples, como o próprio Diogo já colocou, cara, é a gente ter essas questões de volta no tempo, e principalmente no momento lá atrás de 1500, sendo mostradas dentro da caverna, porque ali tu já tem toda a estrutura criada também. É muito mais simples de tu fazer essa recriação acontecendo do que tu conseguir criar todo um ambiente externo, entendeu? Isso é muito mais difícil e despende muito mais dinheiro, tu gasta muito teu orçamento. Então, para uma ou outra cena, uma ou outra sequência, dificilmente eles vão fazer, tá? Não vai acontecer assim. Tu tem que usar a locação e usar ela por mais vezes realmente, porque ela tem que se pagar. Tu tem que justificar a construção de acordo com o orçamento. Porque senão, cara, um orçamento bem limitado para 10 episódios, sabe? É difícil, cara. É uma grande montagem de um gigantesco quebra-cabeça. É muito pior do que a Fátima tá lá tentando montar o quebra-cabeça dela na clínica. Vamos seguir, tá? Eu não vejo o Homem de Amarelo se encaixando nesse desenho. Será que o Homem de Amarelo, no fim das contas, ele pode ter sido daqui a pouco uma das pessoas que também estavam presentes no ritual, mas que não era o responsável pelo ritual, mas que daqui a pouco sabe a verdade também sobre Jade Tabitha, entendeu? Aí que tá, se eles todos participaram desse mesmo momento, entendeu? Porque pode ser também. Se a gente tiver uma mudança de perspectiva em relação a Jade Tabitha, o Homem de Amarelo pode sofrer também uma alteração, entendeu? Seguindo. E se ele não participou do ritual de jeito nenhum? Se ele não é o mais velho? Poderia ser ele o filho mais novo de Tabitha e Jade? Poderia ele realmente ser o Thomas? Cara, eu não quero que isso aqui, tá? Realmente aconteça. Eu não quero que o Homem de Amarelo seja o filho original do Jade Tabitha originais, entendeu? Não quero, não quero. Eu acho que isso aqui vai ser uma solução que vai buscar até uma questão mais emocional que não precisa pra série. Não precisa pra série, tá? Porque tu teria que dar toda uma explicação pra isso realmente acontecer e assim, não vai encaixar pra mim, tá? Galera, coloca nos comentários se vocês acham que eu tô errado, que acham que faz sentido, coloca nos comentários, tá? Os criadores da série mencionaram uma inspiração específica para o Homem de Amarelo. O Homem de Amarelo foi visualmente inspirado por um homem real que John Griffin viu 2 vezes em Los Angeles. Eu não sabia disso. Primeiro como uma figura alegre em um terno amarelo pálido, e depois, anos mais tarde, como uma versão sem teto e destruída do mesmo homem. Naquela primeira visão, as roupas amarelas brilhantes e quase fluorescentes do homem e a sua dança despreocupada lhe deram uma aparência angelical, irradiando calor e felicidade no meio da cidade. Mais tarde, ver o mesmo homem novamente com um terno sujo e desgastado e uma expressão devastada criou um contraste poderoso que o John Griffin levou para a série, transformando essa imagem de anjo caindo na presença estranha e sobrenatural que conhecemos como o Homem de Amarelo. Cara, não sabia que ia dessa inspiração. E adorei. Adorei.
Talvez o crescimento do menino de branco seja intencional. Talvez o menino de branco e o homem de amarelo sejam a mesma pessoa em diferentes fases da sua vida. Feliz e calmo no começo, e então, uma vez que ele cresce e aprende a terrível verdade, completamente mudado. Cara, se for uma representação, aí a gente vai bater numa outra parte, tá? Essas aparições ali, por que elas acontecem simultaneamente? Tipo, no mesmo tempo onde o ciclo está acontecendo? Por que aparentemente elas têm motivações diferentes do porquê que elas estão aparecendo, entendeu? Não sei, cara. Vamos seguir. Isso explicaria os ciclos onde o menino de branco aparece jovem no início e depois crescendo e homem de amarelo no final. Eu não sei realmente, tá? Isso aqui pra mim daí não encaixaria dentro da história, assim. Vamos seguir. Talvez Promville seja projetada para punir Tabitha e Jade pelo que fizeram, precisamente porque elas continuam evitando a vida após a morte através da reencarnação. Isso explicaria porque o Homem de Amarelo manteve o Victor vivo por tanto tempo e agora está começando a manipular o Henry para finalmente matá-lo. Ele estava esperando que Tabitha se lembrasse de que era Miranda e aceitasse Victor como seu. Não sei se seria essa a motivação. Para mim é muito mais um problema o Victor ter sobrevivido, algo que realmente não estava ali, sabe, nos planos do Homem de Amarelo, do que esperar para que a Tabitha o aceitasse e realmente tivesse uma punição, tá? Não é um caminho que eu vejo a série trilhar nesse momento aqui. Eu acho muito mais uma preocupação realmente, e por isso que o Homem de Amarelo está fazendo tudo o que está fazendo ali, e Henry ir matar o Victor, porque ele não pode matar o Victor. Eu acho que vai muito por esse caminho, tá? Por esse caminho. Por que ele não pode matar o Victor? Talvez porque ele é realmente essa ruptura, talvez porque ele é essa representação ali de... a chance de ter todas as lembranças, as informações e, consequentemente, respostas para que se consiga acabar com tudo que está acontecendo, interromper todo, né, o pacto e afins. É muito mais por isso. Mas por que ele não pode ele fazer? Tem coisas que a gente entendeu que as entidades não conseguem fazer. Talvez essa explicação ainda ocorra na série, do porquê. Mas, cara, não vai ser domingo com o episódio 10. Isso vai ser mais pra frente. Lembrando, se a série realmente for explicar isso, tá? Se ela não deixar isso aberto para a nossa própria interpretação do porquê. Galera, o que acharam aqui, galera? Porque é mais uma questão de uma atualização da teoria que reforça a mudança de perspectiva em relação a Jade e Tabitha, deles não serem vítimas, mas serem sim os causadores de tudo que aconteceu. Coloca nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 4 Reviews aqui, entretenimento é coisa séria.